Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Flávia e no momento tenho uma loja em casa, como vocês podem ver. Como diz no título do vídeo, né? Eu vou falar como eu iniciei a loja. A loja eu iniciei em 2014 e eu comecei, na verdade, eu tinha entrado num grupo de desapego no Facebook, porque eu queria vender as roupinhas da minha filha mais nova, né, da Alice, porque eu tinha bones, sobretudo, eu comprava essas coisas mais estilosinhas pra ela. E os macacãozinhos dela e tal, era tudo assim, estilosinho. E eu pensei, vou vender. Eu até tive uma pessoa querendo na época. Nossa, eu fiquei tão feliz. Só que o que acontece? Quando eu fui calcular, eu lembrei agora, quando eu fui calcular o frete para mandar para ela, ia ficar muito caro. Porque. E também tinha a questão de que onde ela mora, eu não lembro qual lugar, mas já tava quente lá, sabe? E ela ia comprar sobretudo e ia perder para mim, né? Depois eu vou estar até mostrando pra vocês, né? Até comentei no outro vídeo e tal, que eu ia ver se eu fazia um vídeo mostrando as roupinhas de Alice, quando era bebê. Aí, gente, o que eu fiz? Passando nesse grupo, eu vi que tinha o Face da Isis Lotes Infantis. Não existe mais. Eu já procurei, né? Porque na época ela, ela vendia Boca Grande, Faquini. Eu nunca tinha ouvido falar de Boca Grande, talvez muita gente não conheça, mas a marca é muito boa. Ela vendia Boca Grande, Faquini, não lembro mais o que ela vendia. Acho que ela vendia Brandili, porque quando eu comprei foi Brandili na época. Eu comprei. Aí eles faziam assim, era a partir de R$ 500. A gente colocava os catálogos e a gente escolhia o catálogo com preço. E a gente escolhia. E a partir de 500 ele já enviava e a gente pagava o frete e tal. Eu não tinha CNPJ nessa época. E aí, da outra, eu pedi pra ela, eu pedi vestidinho, eu pedi só coisa de menina, porque eu tava muito assim na dúvida. E como tinha a filha da sobrinha do meu esposo, ela tinha tido uma menina, muita gente. Eu não morava nessa casa aqui, eu morava em outra casa, aqui próximo também, mas era menor. E aí eu comecei a ver com quem eu tinha mais contato, e era mais menina. Então eu comprei na época R$ 800. Comprei blusinha, comprei vestidinho da Brandili Mundi. Aí eu comecei a vender assim, de anotar, né? Sempre assim, errado. E anotava errado, porque eu não sabia nada, de preço, enfim, né? De quanto colocar. Depois até o representante orientou a gente, né? Eu e meu esposo. Mas a princípio eu não sabia de nada. E em relação à roupa, quem mexe sou eu, tá? Eu falei meu esposo, assim, porque, né, quando o representante veio, ele tava junto, até pra poder. Porque ele presta mais atenção nas coisas do que eu não. Enfim. Aí, da outra vez que eu fui entrar em contato para pedir mais coisas, essa Isis aí, que eu acho que o nome dela era Aline na verdade. Isso era só o nome que postava lá, né? E aí ela falou pra mim, olha, não tô vendendo por quê?
parei porque eu estou com a dívida, a gente teve que vender o carro, e aí eu não entendi o porquê, né? Porque, na verdade, se pra, eu acredito que ela não vendia para a pessoa pagar depois. Então eu não entendi. Eu não sei se alguém pediu, fez um pedido grande, deu uma entrada, mas não conseguiu pagar, não sei. Eu sei que ela estava com a dívida nas fábricas, enfim. E aí eu entrei em desespero. Por quê? Porque eu queria comprar mais. Eu gostei. Aí eu fui, entrei, pra poder ver como é que fazia para tirar o CNPJ e tal. Consegui o CNPJ, mas o que eu fiz? Teve época. Ah, comprei AliExpress, gente, eu comprei. Eu comprei macacãozinho plush do AliExpress. Eu comprei. Na época tava muito em alta Peppa Pig. Eu comprei aqueles pelucinhos do George e da Peppa, gente. Eu vendi. Aquilo ali eu vendi. Mas o que? Não lembro. Comprei também. E agora, pra poder lembrar o nome do site? Tinha um site que eu comprei. Eu esqueci o nome do site, gente. Mas assim, eu vi as coisas que estavam na promoção. Ah, sapatinho de 60 e pouco por 30 e pouco eu comprava. Desse jeito, eu tava desse jeito. E aí, com o tempo, já tinha passado mais ou menos um ano, 8 meses por aí que eu tinha feito meu CNPJ. Eu fui entrar nessa de procurar para poder comprar para revender. Aí, o que eu fiz? Primeiro, eu, agora já nem lembro mais. Eu devia ter mais roupas das slots infantis. Eu acho que eu cheguei a pegar 2 vezes, na terceira eu não consegui. Aí o que eu fiz, gente? Eu encomendei os manequins. Eu vou estar passando tudo aí pra você. Eu encomendei os manequins, os cabides. Foi isso. Aí quando o representante veio, lembrei. Primeira coisa que eu fiz, eu entrei na Faquine. Gente, a Faquine foi assim, a que me deu oportunidade. Porque eu entrei lá, joguei meu CNPJ, escolhi as roupas, tudo no site, tá? Não tinha representante nem nada. Escolhi as roupas, o prazo de pagamento, tudo. Aí veio, eu tinha a roupa da Faquine. Na segunda vez que eu pedi Faquine, deu ruim. Por quê? Foi extraviado, roubaram, gente. Ai, eu ainda fui lá em Bangu procurar, porque eu não tava vendo atualização, sabe? Roubaram. A primeira vez veio por transportadora, a segunda vez veio pelo correio. Eu falei, não, nunca mais eu vou pedir pelo correio. Aí repeti, né? Pedi de novo a Faquine, aí veio, mas veio por transportadora. Já começou a vir por transportadora, ele já não mandava correr para mim, não. Porque nas observações eu colocava que eu não queria que viesse pelo correio. Então eu já tinha essas roupas que vocês vão ver. A primeira vez que eu peguei Boca Grande, eu tenho foto, vou estar colocando aí dos manequins para você. Com a roupa da Boca Grande, que foi com a slots infantis. A primeira vez eu pedi com ela, veio só menina. A segunda vez eu já pedi que veio de menino também. Então vai estar aí tudo aí aparecendo para você. A segunda vez que eu pedi a primeira, a segunda. Aí depois eu comecei a pedir da Faquinha, que era o que tinha para me conseguir pedir. Só que eu falei, não, eu preciso pedir da Boca Grande porque eu gostei das roupas. Aí o que eu fiz? Entrei em contato, aí a marca foi e mandou representante para mim, Alexandre. Aí ele trouxe Up Baby,
nisso já tava aí. O manequim já tinha chegado e tudo. Aí ele trouxe a P-Baby, boca grande, que eu tinha pedido. E acho que minha filha vai ver. E gloss, que gloss é da Malharia Cristina. Up Baby, gloss, é tudo Malharia Cristina. Tem Hello Kitty também, mas eu não pedi não. Eu fiquei doida com as coisas da Up Baby. Tudo muito lindo, assim. E aí também eu entrei no site da Piang Pi, que são coisas lindas também. Piang Pi eu pedi na época que eu pedi da Faquini. Mas assim, as pecinhas são bem carinhas, tá? Mas eu pedi. Deixa eu ver se eu lembro. Aí nisso, gente, eu comecei a vender, mas tinha muita coisa aqui. Muita coisa. Eu tinha feminino também, que eu comecei a pegar. Mas enfim. Aí eu fiquei meio assim, né? Nessa época eu só tinha mesmo, era infantil. Pera aí. É que eu sou tímida, gente. As crianças estão ali, mas eles estão lá no quarto jogando. Mario Bros. Aí, o que que eu fiz? Eu já nem sei onde é que eu tava, gente. Tá. Aí eu tava com muita coisa aqui em casa e assim, vendendo pra pessoa pagar depois, né? Falei, não, eu preciso de um lugar que eu consiga ir e vender, que seja no cartão e no dinheiro, porque do jeito que tá, não tá dando, não. Aí foi quando meu marido foi e achou, lá perto do nosso hortifruti, ele achou, ele viu que estavam construindo tipo um centro comercial, né? Aí ele, tá construindo lá e tal. Falei, não, passa lá pra vir pra mim e tal. Aí ele foi. Então, assim, eu inaugurei a minha loja junto com esse centro comercial. Já tinha lojas assim, do lado de fora, aqui e aqui. Só que na entrada dele não tinha nada, porque ali eu acho que ia ser um mercado, né? Mas daí o dono faleceu e eles resolveram fazer depois o centro comercial dentro também. Aqui, né, para quem tá aqui dentro, aqui era uma sapataria e aqui era um bazar. Ok, ali na frente. Aí tinha entrada e tinha as lojas pro lado, assim. Ok, aí eu fui e achamos a loja lá, tá? Os meus móveis foi baseado na loja que tava fazendo na frente da minha loja. Já estava lá, nessa loja já tinha os móveis. Gente, já estava pronta a loja, só faltava a vitrine, né? Que inclusive é da. Peraí. Esse espelho aqui, provador. Esse espelho provador. Essa mesinha aqui. Ó, tá vocês no tripé. Essa mesinha, né? Mas o que? Esse balcão que tá forrado. Esse balcão aqui, né? De atendimento. Tá eu de novo, gente, tentando. Aí, vamos ver se vai travar de novo agora. É porque eu tô sem espaço nenhum no celular. Ok, então esses móveis, cortina, tudo foi da Cris, né? Eu fui olhar, né? Porque eu não tinha esses móveis. Ok. Na verdade, eu tinha um que eu vou estar mostrando a foto aí, que ele era de vidro, ele tinha duas gavetas embaixo e tinha arara embaixo. Porque meu esposo já tinha encomendado com o senhorzinho esse móvel e um móvel também, na verdade dois, um com arara, ele é mais ou menos assim, tinha um tipo essa colmeia, a parte de cima era colmeia, eu pedi para fazer do meu jeito, a parte de cima era uma colmeia e embaixo eram dois gavetões.
E o outro, a parte de cima era arara, mais ou menos assim, né? Era uma arara e dois gavetões também embaixo. Pedi. Isso tudo baseado que eu queria a loja infantil. Então, fomos pra lá e tal. Teve a inauguração, vou estar mostrando aí. Fiquei lá 1 ano e pouco. Entrei dia 10 de junho de 2016 e saí em julho do outro ano. Lá era bem parado, assim. Lá eu tive amizade com a Cris, com a Thaís, né? Que provavelmente vai estar vendo o vídeo, né? A Thaís era da sapataria, ela trabalhava lá. A Cris, né, era a dona dessa loja, era uma loja feminina, em frente à minha. E, enfim, com elas eu ainda tenho contato, né? Aí, quando eu saí de lá, eu trouxe tudo aqui pra casa, ficou aqui. Então, a Cris tinha fechado a loja antes de mim. Então, os móveis dela, eu falei, vai fazer o que com os móveis? Vou vender. O que eu fiz? Comprei. Então, tudo que era da Cris veio pra mim. Que nem eu falei, o balcão, até a cadeira, gente, a cadeira que eu tô sentada aqui é que eu comprei. Não, essa aqui não, essa aqui eu já tinha comprado depois pra minha loja mesmo. Mas tem uma cadeira idêntica a essa aqui, que é a que eu comprei com ela. Então, montei aqui. Então, essa parte que a gente tá aqui hoje era a parte infantil. E a parte de lá, gente, meu marido, eu acho que ele ficou bem estressado, né? Porque a sala teve que subir para um quartinho aqui, que é o meu de cima aqui. Enfim, que tá as manequins lá. Teve que subir a sala, gente, para subir a sala. O sofá, para subir aqui na escada. Enfim, aí foi assim. Aí vendi, minha prima vinha aqui, comprava. Só que eu comecei a caminhar, né? No vídeo que vocês viram aí, eu tava caminhando. Então, foi aí que eu achei a minha loja. Eu insisti muito e, assim, não insisti, né? Mas eu passava e assim, eu sentia que a loja ia ser minha. Com 3 meses que a menina tinha aberto a loja, ela fechou. E daí a dona entrou em contato comigo, perguntou se eu queria e aí foi onde eu aluguei ela. E aluguei pra colocar o infantil e o feminino, tudo junto. Depois eu fechei, né? Com o tempo assim, foi ficando muito parado depois da pandemia. Muito parado mesmo. Na pandemia eu vendi muito, mas muito mesmo. Foi muito bom pra mim na pandemia. Questão de venda, né, gente? Porque foi bem triste, né? Questão das pessoas ficando doentes e o nosso medo de acontecer alguma coisa, enfim. Mas em relação à venda eu vendi bem. Mas depois foi só piorando. E 2022 eu fechei. Eu abri lá em 2017. Fiquei bastante tempo. 5 anos. Em 2022 eu fechei. Em 2023 eu voltei. Mas aí, antes de eu fechar a loja, o que eu fiz? Lá perto do nosso hortifruti, apareceu uma loja. Era uma loja infantil. De lá eu até lembro o valor dos móveis. Eu sei que o balcão
Era assim, simples assim, ele era de comprido. Normal, sabe? Ele era assim, aonde a gente colocava, né? No caso, se fosse o caso, computador, né? Essas coisas. E tinha uma parte menorzinha em cima, né? Ele era assim. Tinha a escadinha da vitrine. A escadinha da vitrine foi R$ 300. Esse balcãozinho foi 150. O ar-condicionado que não gelava nada, nada. R$ 600. A vitrine, que ela tava toda, como é que eu vou falar? Eu não sei se era arranhado com fosco, era uma vitrine assim, né, bem capenguinha. Do lado não tinha vitrine, então ficava uma parte assim, mais ou menos assim, aberto. Tem vídeo aí, assim, mais ou menos assim. Porque era de lado assim, né, da parede pra cá, então, enfim, tem vídeo. É, o balcão do meio, que tinha um balcão enorme no meio, que eu gostava muito para tirar foto. E apoiar as coisas, colocar as coisas ali em cima. Aquele balcão, ele foi, se eu não me engano, foi 400. E a parte das araras, que ela é mais ou menos igual a que eu coloquei aí, né? Da loja que era da Cris. Aquela muito fraquinha. Nossa, aqueles ali do lado, eu acho que foi 250 cada um. As colmeias foram 200 cada um, inclusive essa colmeia que eu tenho aqui é dessa loja. Mas assim, eu vendi tudo. A vitrine, R$ 1.800. 1.800. Não, 1.800 foi o ACM, que eu nem usei, ficou na loja, porque eu fiz para pagar, né? É, toda semana um valor. E, gente, eu mal fiquei na loja. Eu fui por quê? Porque ela tinha muito movimento. Como tô falando aqui, tava tudo parado, né? Ainda está. E aí, quando eu vi que não entrava ninguém na loja, gente. Ninguém, ninguém, ninguém. E aí eu fui e resolvi voltar, porque eu ia ficar com as duas. Primeiro eu ia sair daqui e ia pra lá. Depois eu resolvi ficar com as duas. E depois eu vi que eu não ia dar conta de ficar nas duas e que lá não tinha gente entrando assim, entendeu? Até entrou, sim, conhecida minha, professora, que já deu aula pro meu filho, que morava lá, entrou, é, conversou comigo e tal, né? E foi isso. E aí eu desisti. E lembrando agora também, deixa primeiro eu ver se eu já falei todos os valores das coisas que tinha lá. Inclusive no móvel da Cris, né? Eu lembro dos valores da. A única coisa que eu lembro é do manequim, gente. Eu não achei o papelzinho que tava com as coisas anotadas, né? Os manequins foi 350 cada um. Os meus manequins femininos, slim, não é a plus. A plus eu comprei também de uma menina que. Menina? De uma moça que tinha loja lá. Eu agora esqueci o nome dela, mas ela era um amorzinho, ela. Ela tinha loja plus size do lado da loja da Cris. E ela fechou antes da Cris. É, eu comprei o plus size com ela, foi R$ 400. Não, foi R$ 600. Foi, na época foi R$ 600. Um manequim plus. Da Cris foi 300 cada um. E é isso. E lembrando agora que eu vendi masculino também, gente. No início aqui, eu comecei com infantil e feminino. Depois, eu comprei o Jorge. Jorge está até hoje aqui, que é um manequim masculino. Eu estava procurando fotos e aí eu lembrei dele.
Ele tá ali, mas ele, coitado, ele tá ali e passa despercebido. Ele tá nesse quartinho aqui de baixo, né? E aí eu vendi, gente, masculino também, mas foi antes da pandemia, né? Aí depois de um tempo eu resolvi parar de vender masculino porque eu tava muito sem espaço na loja. Pro feminino e pro infantil já tava sem espaço, né? Então eu comecei a colocar masculino. Assim, eu vou te falar, vendia. Só que como eu falei, eu sou tímida. Então, quando começou assim, né, um certo movimento, e tinha essa questão também de espaço, então eu fui e falei, ah não, vou parar com masculino. Mas eu gostava de trabalhar com masculino. O masculino, ele vende mais tamanho maior, né? Aqui, por exemplo, aqui era MGGG. P não vendia não, mas era mais GGG. E aí foi isso, né? Aí fechei a primeira vez, depois que eu resolvi fechar a outra, né? Que eu mal abri. E depois que eu resolvi fechar lá, eu vendi tudo, consegui vender tudo. O balcão do meio ficou lá no nosso hortifruti, e depois ele tava bem capenga, assim, em cima tava ok, aquela base, né? Gente, o barulho que fez é a cadeira, tá? Essa cadeira faz um barulho. Aquela parte de cima que tava ok, né, pra tirar foto e tal. Mas, porém, embaixo, ela tava meio bamba, né, meio despedaçando, não sei. Mas eu gostava daquele balcão. Então, aquele balcão eu fiquei com essa colmeia. Agora, a escada, aqueles dois móveis, minha filha postou tudo no Marketplace, gente. Vendeu, graças a Deus. Só a Semi que ficou lá pra loja, porque, como eu tava falando, eu tinha parcelado com a menina. E depois ela ainda queria vender os LEDs, ela queria. Começou a inventar um monte de coisa, entendeu? Aí falei que não ia ficar mais com a loja. Eu já tinha pagado um bocado pra ela. Eu tava pagando R$ 1.000 por semana pra ela. E tava faltando assim, só o ACM mesmo. Mas ela falou que se eu não pagasse, que ela ia lá cobrar meu marido. E fez um rebu. Esfreguei o dinheiro na cara dela, né? E. Como é que eu vou falar? E aí deixei lá. O ACM ficou lá. Quem ficou com o ACM, né? Porque eu conversei com o rapaz da imobiliária. Falei, ó, o ACM vai ficar, porque não tinha como tirar. O ACM, quando você coloca, ele é daquele, por exemplo, ele foi medido exatamente para aquela loja, daquele jeito, entendeu? Então, se você tirar, como é que você vai colocar de novo? E quando eu olhei que não ia dar para tirar mesmo, ela ficou para lá. R$ 1.800, tá? Aí a moça do lado tinha material de construção. Ela quis ficar com a loja para alugar, então ela comprou ar-condicionado, é, a vitrine ela comprou. A vitrine é o blindex, né, gente? É aquele vidro, aquela porra de vidro. Tem gente que não sabe, acha que a vitrine é aquela parte que coloca manequim, essas coisas assim, e aquilo ali que é a vitrine, o manequim, o tablado, né, que no caso era uma escadinha. Não, é o blindex, o vidro. É, foi isso, foi isso, vendi, tá, ok. Aí voltei pra cá, fiquei, porém, gente, sabe uma coisa que você vê que não tá dando certo? E que seu psicológico tá indo embora? Então, foi isso que aconteceu. E aí eu resolvi fechar a primeira vez. Aí depois eu coloquei de novo. Eu ficava muito nesse negócio de, ai, vou ficar só com infantil, ah, vou ficar só com feminino. Ah, vou acabar. Eu ficava muito assim, ah, vou acabar com infantil, vou acabar com infantil.
E foi isso. Aí desisti, depois voltei de novo, né? Porque quem tinha alugado a loja, né? A minha lojinha ali com a vitrine e tudo, tinha sido meu marido. Aí eu falei com ele, você vai ficar chateado se eu pegar a loja de volta? Não. Aí eu voltei. O ruim é que tem que tirar ar-condicionado e colocar ar-condicionado, né? Aí o ar-condicionado de lá dessa loja minha aqui, né? Ele foi pra esse meu quartinho. Quando fui colocar a loja lá de novo, compramos outro ar-condicionado, colocamos lá. Aí dessa vez que eu quis fechar de novo, porque desanima, você não tem vontade de ir, você não quer ficar lá, entendeu? No lugar. E não dá certo. Aí consegui a menina, né, que tá com o salão lá. Ela ficou com um blindex, né? E com ar-condicionado, então deu tudo certo. E aí eu fechei, nossa gente, olha, eu ficava em casa, não fazia nada. Sabe que você não queria fazer nada? Eu não queria fazer nada. Fazia nada. Né? Comecei a gravar aqui pra vocês aqui em casa, né? Com a loja lá em cima e tal. Mas fora isso, não fazia nada, não. Aí foi voltando a vontade de ter loja. Não foi voltando a vontade de ter loja. É necessidade mesmo. Eu tava cheia de roupas em casa. E, gente, hoje em dia qualquer ramo tá difícil, né? Então, para poder tentar ajudar, eu quis pôr a loja de novo. Mas é daí eu ia mudar de estado, como falei para vocês. Levei, levei as araras, né? Meu pai levou os manequins e algumas roupas para lá. E eu fui para lá, mas chegou lá essa questão das lojas serem caras, enfim. E no meu desespero, na volta para cá, eu entrei em contato com a dona da loja de novo, perguntando se tinha alguma loja ali disponível. E ela falou que tinha. E aí eu falei, não, ela falou assim, essa loja é para ser sua. Porque antes de ir para lá, eu já tinha perguntado, sabe? Mas meu marido não queria que eu alugasse aqui de novo. Ele sabe que aqui é fraco, né? Então, mas não. Aí no caminho pra cá eu entrei em contato com ela de novo, perguntei se a loja estava desocupada. E eu fiquei, não, que eu vou colocar a vitrine. Na minha cabeça, né? Eu ia vender, eu não sei que milagre ia acontecer, que eu ia vender, que eu ia conseguir o ar-condicionado, conseguir colocar a vitrine e tudo. Só que aqui eu fui vendo que eu só ia estar perdendo, gente. Eu só ia gastar, entendeu? E foi. Eu fui ficando assim, sem vontade de ir de novo pra loja. É uma coisa que te põe pra baixo, não sei, uma energia ruim, não sei o que que é. E porque assim, aqui eu tô de boa, sabe? Mas lá não tava bom não. E aí com essa questão de não querer ir e levar minha filha na escola e ter que resolver as coisas em casa, o que que eu fiz? Não, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou ficar em casa tranquila de manhã, resolvendo as coisas, de tarde eu vou pra loja. Só que assim, tava muito complicado. Por quê? Levo minha filha na escola e volto. E eu ia pra academia. Falava, academia é aqui, é supérfluo. Não, gente. O meu cardiologista falou, você tem que se cuidar. Então, assim, eu vou me cuidar, né? Obrigada, porque assim, a gente não quer. Eu acho que quando a gente acostuma até ir pra academia e tal, ok. Mas você vê, eu paguei agora, esse mês de julho, eu fui o dia que eu paguei. Não fui mais. Então, né, é isso. Não dá. E agora, né, minha filha tá de férias. Meu filho, às vezes, vai trabalhar com o pai, igual hoje ele foi. E é isso. Aí,
acabou que eu fechei de novo. Mas eu tava olhando as fotos e tal. Nossa, gente, essa época, né? Vocês também, eu acho, eu acredito que vocês vão concordar. Que essa época e antes da pandemia, nossa, tava muito bom, muito movimentado. Eu não sei se é porque agora começou, porque tem escola pública e muitos pais passavam em frente à minha loja. Só que depois veio esse negócio desse ônibus, gente, da prefeitura. Então as pessoas não andam mais, as pessoas andam de ônibus, entendeu? Então eu acho que é essa questão também. Mas antigamente era bem mais movimentado. Mas foi isso, gente. Qualquer coisa aí, qualquer dúvida, pode deixar um comentário. É, pode falar o que vocês fariam no meu lugar, se vocês continuassem tentando mais pelo aluguel ser barato. Ah, o aluguel de lá da loja perto do Hortifruti era 650, tá? Eu entrei, lá era alugado pela imobiliária, então fiz contrato, mas antes de tudo certinho e tal, dele, né? Dele ter registrado no cartório tudo direitinho, eu entrei em contato com ele, falando com ele que eu não ia ficar mais com a loja e tal. E a loja lá era bem grande, né? Ela era bem maior do que essa daqui. É, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, beijos. Até a próxima.